Bíblia Sagrada, segundo a Crônicas, capítulo 30, Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que vissem a casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês, porque no mesmo tempo não o puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdotes e o povo, se não tinha ajuntado em Jerusalém, e foi isso reto aos olhos dos reis e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por toda o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos e não tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os sacerdotes com as cartas nas mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão e Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que escaparam das mãos dos reis da Síria, e não sejais como vossos pais, como os vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como os vedes. Não endureçais agora o vosso servis, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus. Que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativo, e tornarão a esta terra para o Senhor vosso Deus, e piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto de vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram dele. Todavia alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E juntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No segundo mês está muito grande a congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos e os incensos, e os lançaram no ribeiro da Cedron. Então santificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue, tornando-os das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor, porque uma multidão de povos, muitos de Efraim e de Manassés, Isaque e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aqueles que te têm preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, e o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias, sarou o povo, e filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes
louvaram bem alto ao Senhor dia após dia, e Ezequias falou benignamente, e todos os levitas que tinham entendimento, no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos de 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá, e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. Assim seja.